Caso de OVNI que caiu perto de Porto ainda é mistério. Depois de 67 anos, Rio Grande do Sul, Brasil, 12 de julho, 2019. O que teria sido o objeto que caiu em águas brasileiras, perto de Porto, e foi enviado aos Estados Unidos em 1952? OVNI alienígena, OVNI humano secreto, ou meramente objeto industrial? OVNI que caiu perto de Porto ainda é mistério. Depois de 67 anos, objeto que teria sido retirado do mar no Porto Velho de Rio Grande, em 1952. Arquivo pessoal. De acordo com o artigo de Ricardo Chaves, publicado no site Gauchazo, o mistério perdura por 67 anos. A questão foi levantada por Antônio Rover Baptista, Tony, que, desde 1989, é cônsul honorário da Noruega em Rio Grande e trabalha para a Cranston Consultoria em Seguros Marítimos Limitada. O site relata que um desses dias um curioso texto com informações vagas e uma fotografia foi recebido por Tony. Após, ele enviou um material ao Gauchazo, indagando se o fato já era conhecido pelos editores, como também esperançoso de que a publicação de tal artigo pudesse trazer à tona informações mais precisas sobre o incidente. Ainda segundo o site, o próprio Tony teria contatado 2 antigos funcionários no Porto de Rio Grande na época, mas nenhum lembrou-se do caso. Veja abaixo o texto enviado por Tony. Após 67 anos, eis o que sabemos sobre o que caiu no canal Miguel da Cunha, entre Rio Grande e São José do Norte. Em 1952, um objeto voador não identificado caiu no canal, ficando com uma parte fora d'água. Ele foi retirado por uma cabria, um equipamento parecido com um guindaste, instalada sobre uma estrutura flutuante, utilizado em portos com o objetivo de manobrar, transportar, embarcar ou desembarcar cargas pesadas sem a necessidade de atracar o navio no cais. O objeto foi resgatado com a presença de autoridades e embarcado em um navio norte-americano que se encontrava no Porto de Rio Grande. Segundo as autoridades, foi levado para os Estados Unidos, para a realização de perícia. O caso foi abafado e fotos foram confiscadas. Segundo testemunhas, um jornal da cidade publicou matéria sobre o ocorrido, mas, na manhã da publicação, autoridades invadiram a sede do jornal e confiscaram todos os exemplares. Nunca se teve notícia sobre o que realmente caiu no canal nem sobre a perícia. A foto que existe foi encontrada por um catador anos após o acontecimento, dentro de um álbum de família deixado em um container de lixo. Ele foi entregue para um morador de São José do Norte, que não quer ser identificado, que guardou a foto. Segundo testemunhas, o objeto tinha um formato circular, com vários refletores em seu contorno, e teria feito um barulho muito grande ao se chocar com a água no canal. O objeto tinha várias janelas em seu diâmetro, como se pôde ver na foto, das quais saíam feixes de luz. Ainda segundo o site Gauchazo, Tony fez mais algumas observações. A cabra na foto era realmente do Porto do Rio Grande. Na época, era comum a escala de navios americanos, da Mumcomark, Prudential Lines, President Lines. O texto menciona testemunhas, mas não cita quais. Cita um jornal, mas não o seu nome. Uma hipótese que aventou é ser uma peça grande que caiu no costado do cais de um navio durante a descarga e foi içada pela cabria, embora se não consiga identificar qual peça seria. É muito comum eventos mundanos com objetos desconhecidos aos moradores locais se tornar uma lenda fantasiosa. Seria esse o caso que vemos acima, ou teria algum objeto espacial, talvez experimental, caído nas águas do Brasil, sendo acobertado pelas autoridades na época.